frequentar o Congresso, ver como é que funciona. Talvez a gente tivesse dado outros passos. A gente viajou até agora para 9 países da América Latina, procurando práticas inspiradoras. O que está sendo feito de mais inovador na política? Para nós, o sentido de fazer essa série está muito ligado ao fato de que a descrença com a política é muito grande. No Brasil também tem muita coisa acontecendo para inovar na política e a gente vai mostrar isso também nessa série. Normalmente, a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa. É muito raro a gente olhar para a América Latina para buscar referências. Creo que nunca en mi vida, nunca, había visto a un país tan despierto. Este sábado 25 a las 11:30 de la mañana en el terminal pesquero puedan juntarse a conversar sobre los problemas que nos aquejan. Nesse primeiro episódio, a gente está querendo mostrar jovens que estão, de alguma forma, se aproximando da política, despertando para um fazer político, seja tentando disputar a eleição, seja tentando influenciar por fora, pela sociedade. Hay que escuchar, sobre todo entender el motivo del reclamo. La idea original de este ejercicio es: el político no soy yo, el político eres tú. E aí você chega no Paraguai, foi um impacto muito grande, né? No século passado, foi extremamente instável a política no Paraguai, assim, era golpe contra golpe. Nunca teve uma coisa de perspectiva muito grande, assim, sabe? Uma visão de futuro de país. Aí chegou a democracia por meio de um golpe. ¿Quiénes son los que están en favor de la democracia y quiénes son los que están al servicio de una conspiración sórdida que pretende perpetuarse en el país, señor presidente? A gente está no Senado, no Paraguai. Presente. Está um tumulto aqui porque o presidente da República está tentando aprovar a reeleição. A gente veio acompanhar o Federico, que é do Latitude 25, uma mídia independente aqui do Paraguai. E a gente veio ver como é que é ser uma mídia independente numa pauta tão quente como é essa da reeleição. Aliana habló de intervenir. Para ti, qual é a importância de ser uma mídia independente? Sobre todo el hecho de empezar a generar una visión diferente. Ele já era jornalista antes e foi convivendo e vivendo nesse meio que ele falou: poxa, tá na hora de dar um outro olhar para o que está acontecendo. Estava prevista uma sessão extraordinária em que eles iam avaliar a possibilidade de tramitar aqui uma proposta de emenda constitucional que permite a reeleição no Paraguai. O que acontece é que 2 dias antes, um grupo de parlamentares se organizou, autoconvocou uma sessão e nessa sessão eles mudaram o regulamento interno para permitir a tramitação desse projeto. Então a discussão é se essa sessão que aconteceu 2 dias atrás é legítima ou não, porque ela não foi convocada pelo presidente e não no tempo que o regimento prevê, ou se ela não valeu e a de hoje é que deveria valer. O que aconteceu é que hoje, no momento da sessão que foi convocada pelo presidente oficialmente, não teve quórum, porque os outros parlamentares já tinham tomado a decisão 2 dias antes. Políticamente, creo que escogió un camino no conveniente ni para la República ni para él. Essa coisa do Federico estar com o celular, fazendo um live no Facebook, é uma linguagem totalmente diferente. Ele está mostrando o que está acontecendo em tempo real, né? Não tem edição. Nuestro trabajo en Latitud es identificar los insights. E ele tem alguns programas que são super interessantes. Ele convida políticos para ir na lomiteria. Lomiteria é tipo um dogão. Acá es donde grabamos los mitos y leyendas. Comiendo lomito, surgió la idea de por qué no traerle a una autoridad pública a que comparta con nosotros. O lomito é uma comida super barata, super popular no Paraguai. Um pão sírio com carne e queijo que se faz numa chapa. Mi primo me dice, pero Fede, no va a venir nunca. ¿Cómo un ministro va a venir a una lomitería en plena calle a exponerse en la gente? Yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Y qué pregunta, Fede? Entonces cuando sucedió lo de Santiago Peña, yo honestamente
Tuve la idea, pero jamás pensé que de verdad se iba a poder concretar. La elección pasó una pelada al presidente. Honestamente, una pelada es una vergüenza. El entorno del presidente hizo una campaña de recolectar firmas para pedir la enmienda por reelección. Juntaron 200.000 firmas. 160.000 eran falsificadas. Yo creo 1.200 muertos, ministro. 1.200 muertos y 60.000 firmas falsificadas. Sí. Fue un escándalo. Y pero reconoce abiertamente que han habido errores. No se puede desmeritar. O sea, él lo que dice es, por ese error no se puede desmeritar todo el esfuerzo que se hizo. Y no puedo esconder que mucha gente me criticó por tratar de humanizar a las autoridades. Muy creativo, que a mí me parece eso importante, sobre todo para que la gente quiera ver, ¿verdad? No solamente el discurso así político, sino lo que somos los políticos realmente. Tenemos una sorpresita. No. Vos que tenés amplia experiencia con el WhatsApp, ¿te reconciliarías con el presidente? No. ¿Qué tiene que hacer el presidente para que te reconcilies con él? Que deje de querer violar la Constitución y nada más, y estamos todos ok. No, en realidad no es comer el lomito, sino que en realidad la idea es sacarle de su oficina, sacarle de su despacho, es sacarle del lugar en donde él se siente cómodo y traerlo no a un estudio de televisión donde yo me puedo sentir cómodo, bajarnos los dos a un nivel en el cual los dos seamos iguales. A gente teve dois momentos com o Federico, né? Momentos bem diferentes. O primeiro foi a cobertura dentro do Senado. E aí, no dia seguinte, que foi o dia em que essa manobra parlamentar foi aprovada, o Senado aprovou essa lei e aí a população foi para a rua, enfim. E aí o Federico foi para a rua junto. Vamos caminhando ao Congresso. Y para mí una gran tristeza. Se ha llegado al punto de quemar el Congreso de la Nación. Sí. Eso hasta donde yo sé, no tiene antecedentes. Sí. No tiene antecedentes. Esta es la situación en las inmediaciones de las plazas del Panteón. ¿Por qué se manifiesta la gente? Por un país mejor. ¿Sabes lo que está pasando ahora? ¿No? Sí, yo lo que quiero es... Bueno, ese golpe parlamentario que hicieron hoy. Hay que escuchar, hay que internalizar, hay que sobre todo entender el motivo del reclamo, que no es una cuestión accidental, no es una cuestión fortuita. Esto se siente en la calle, ese descontento está a flor de piel. Presa! Eles mandaram a gente deitar no chão e a gente foi encurralado pelos policiais, bateram na equipe, um momento hipertenso, em outra língua. Le dieron a una colega brasileña que está acompanhando a cobertura da Latitude 25. Mesmo com a gente anunciando que era da imprensa, que a gente era brasileiro, eles fizeram questão de bater na gente, me dar 2 coronhadas e mandar a gente correr e atirar, né, pelas costas. Achar que tirar as pessoas da sua linha de conforto vai ser tranquilo, não é verdade. Então essa transição que a gente está vivendo da sociedade do século XX para a sociedade do século XXI me anima muito e as coisas estão se transformando. O Chile é um país que tem um crescimento médio maior do que de grande parte dos países da América Latina. Surgiram várias iniciativas da sociedade, especialmente porque aqui eles podem ter candidatos independentes. O primeiro lugar para onde a gente foi o Congresso. E aí já foi muito impactante ver de cima, assim, um cara quase um moletom, cabeça raspada, assim, conversando com o outro, mexendo no celular. Destoa muito dos outros políticos, assim. Essa foi a primeira impressão, assim, sabe? O Giorgio é um político jovem do Chile. Ele emerge do movimento estudantil em 2011 e começa uma carreira política independente. Vamos. Me siento un poco observado. Después de la movilización estudiantil del 2011 creamos un movimiento político que se llama Revolución Democrática, que el espacio político se puede innovar todo el tiempo, se pueden hacer cosas que no se hacen antes y es un espacio para mí de activismo.
é eleito deputado independente em 2013. Daí, em 2015, ele começa a formar o partido político dele, que chama Revolución Democrática. Ese movimiento que hoy día lo estamos tratando de transformar en partido a nivel nacional, el que me plantea este desafío de entrar al Parlamento para instalar una idea distinta sobre hacer política. Sem partido político, conseguir se eleger deputado federal já é, acho que, uma grande vitória, assim, já é sinal de que existem caminhos possíveis para ocupar a política institucional. Uma das respostas para por que não tem um Giorgio aqui é porque não dá para ser candidato independente aqui. No Brasil, você precisa entrar em um partido, participar das disputas internas dos partidos. Então, é uma distância muito grande. O partido acaba virando quase que uma barreira para alguém que é um cidadão, que é legítimo, que tem boas ideias. Ele é uma representação dessa nova geração de políticos que estão emergindo na América Latina, que trazem, essencialmente, a transparência. Ele usa as redes sociais como grande canal de comunicação com o público. Inclusive, na plenária, ele está falando, ele está comunicando com os eleitores o que está acontecendo, por que ele votou daquele jeito, ou depois ele conta como foi a sessão. Além da linguagem também ser muito próxima. No es la transparencia, tenemos planeado hacer una campaña para que la gente comience a participar de la plataforma adaptada de Democracy OS. O Democracy OS é uma ferramenta que foi criada para permitir que os cidadãos possam opinar. O deputado ou um vereador, enfim, ele pode inserir o seu projeto de lei nessa plataforma e ela fica aberta para qualquer cidadão poder dar sugestões, críticas, contribuir, votar se aprova, se apoia ou não. Con o sin tecnología, ¿ya? Con o sin tecnología, son una innovación que genera mejor distribución del poder. Hola, les saluda Giorgio Jackson y quiero enviarle no solo un saludo, sino también una invitación a todos quienes viven en Antofagasta para que este sábado 25 a las 11:30 de la mañana en el terminal pesquero puedan juntarse a conversar sobre los problemas que nos aquejan, sobre las posibles soluciones. A gente esteve no gabinete dele no Congresso e depois no escritório dele em Santiago, porque o Congresso fica em Valparaíso, que é outra cidade, né? A gente chega no escritório, tipo, parecia uma startup. Ele, que é o deputado, recebe ali na mesinha do canto, enquanto está todo mundo nas outras mesas com o computador. Então, tem um formato interessante. E, ao mesmo tempo, ele tem a prática de prestação de contas, de escuta da cidadania, de ir para a rua, distribui o jornalzinho e vai contando as coisas que estão acontecendo e escutando o que os eleitores, né, os cidadãos, no caso, estão querendo. São boletines? Giorgio Jackson. Estábamos entregando los boletines que nosotros mensualmente vamos produciendo para tratar de vincular algunos de los temas que se discuten en la opinión pública, en la política, y bajarlos a un lenguaje más popular. En esta oportunidad hicimos una entrevista sobre qué es lo que ella entiende por feminismo. El aspecto más importante de este ejercicio es estar disponible a que la gente te pueda decir cosas de cara a cara. ¿Ah? Sí, el mismo. Mira, yo soy trabajadora honoraria de la Secretaría de Salud. Bueno, le hice una consulta referente a los trabajadores honorarios, si acaso se estaba haciendo algo o no en la Cámara de Diputados. La ley los protege supuestamente en teoría porque no debería haber más de un 10% de honorario. Más que aprender algo, esto me pone presión. Prestar conta, justificar por que votou um projeto de lei, assim, tá muito longe da nossa realidade hoje, em que existe um encastelamento, inclusive por parte de deputados que têm compromisso com direitos sociais, que estão comprometidos com esses valores de transparência, pelo menos do ponto de vista formal. A gente está aqui no centro de Bogotá, na Colômbia, tem uma sensação de esperança muito grande, assim. ¡Viva el pueblo colombiano! A Colômbia viveu por 5 décadas uma guerra interna mesmo, uma guerra por questões políticas. Tinha as Farc, que era um grupo armado, que tinha, enfim, objetivos de disputa de poder, o governo, aí surgiram paramilitares, como exércitos privados, enfim, que também ampliaram a violência, e tem uma geração inteira de pessoas que cresceu com medo, e esse medo, ele é muito associado com a política. Participar da política se tornou uma atividade de risco.
Depois de 50 anos dessa guerra interna na Colômbia, o presidente resolveu fazer uma proposta de um acordo de paz. Para isso, foi proposto um plebiscito. Quem acabou vencendo o plebiscito foi o não. Então, a população não aprovou que tivesse um acordo entre o governo e as Farc. Já era uma comoção muito grande na sociedade, principalmente entre esses jovens que estavam acreditando na possibilidade de ter um novo futuro. Nenhum passo atrás, queremos a paz, nenhum passo atrás. Hoje o acordo segue por conta dessa grande mobilização da sociedade. Reanimou o debate político no país, trazendo essa nova perspectiva do que a gente pode ser com transição para um país que tenha paz, né? O movimento Sendá é super interessante. E está se dispondo a organizar grupos em todo o país, na Colômbia, para conseguir ter uma força política. E aí essa força política, eles ainda não decidiram exatamente para que vai ser canalizada. Se todos terão que ser candidatos, se eles querem ser uma força só eleitoral. Para poder fazer o amor, hay que desvestir-se. Pero antes hay que poder vestir-se para poder conquistar. E eles se estabeleceram como um grupo que tem bastante gente que já tem bastante tempo atuando em causas relevantes. O próprio Diego trabalhou na questão do acordo de paz. Yo creo que en estos 5 años que vienen de Colombia, que es como un tránsito impresionante, estamos ante un reto de transitar de las emociones de la guerra a las emociones de la paz. O que é interessante desse movimento, Sendá, é que ele também é uma resposta à crise de representatividade. Sobre ese tipo de temas yo creo que nosotros podemos hacer política, como lo dice David, sin necesidad de tener candidatos políticos, pero que sí ponen temas que son vitales para los territorios y ese tema... Então eles têm buscado essas reuniões em diferentes territórios, porque a discussão ainda política, ela está, como no Brasil também, num nível muito nacional. Vamos a armar un rompecabezas en la vida real, es decir, queremos una vuelta colectiva y territorial, es decir, que salga desde las voces de esa Colombia profunda que ha sufrido la guerra. El poder social tiene una fuerza impresionante, pero se necesita poder político, se necesita representatividad política. Esta propuesta no nace del hablar, sino del escuchar. Usted, desde su posición, ¿cómo le daría un giro a la política? ¿Qué haría yo para cambiar la política? Pues, ¿qué haría yo? ¿Qué le contesto? Son preguntas generadoras. Dignificar la política es que tú te sueñes una política diferente. ¿Ustedes cómo se sueñan la política? La verdad, no sé qué decir. La idea original de este ejercicio es: el político no soy yo, el político eres tú. A preocupação sobre como despolarizar a sociedade é um tema muito presente, inclusive algo que, para nós, foi sempre um ponto de voltar ao Brasil, né? O mesmo sofrimento, de como que a gente restabelece o diálogo. Si uno ve la política desde arriba, uno dice, mierda, acá no hay nada que hacer. Pero si uno empieza a ver esas trincheras creativas que se empiezan a tejer desde los territorios, uno puede empezar a hacer fisuras. A gente teve aqui em 2013, no Brasil, aquelas manifestações enormes. E essa iniciativa do Diego, ela vai um pouco nesse sentido. Todo mundo foi para a rua, se ativou a cidadania de novo. E agora estão tentando organizar para que isso continue, pensando em projeto de país, pensando numa agenda para o país e pensando em manter uma cidadania ativa. Nuestra mayor barrera es que somos muy pocos trabajando por esto. Y si la ciudadanía no se pega a esto, el impacto que nosotros podemos tener es mínimo. Es como las 3 etapas del amor. Tienes una pasión muy grande, después te pega la rutina y después ya das por sentado que eso funcionó y ya, te retiras y das por sentado el amor. Eso pasó en la movilización de Colombia. Se consiguió el nuevo acuerdo, hubo mucha fiebre, hubo un amor súper intenso sobre eso, llegó el nuevo acuerdo y te pierdes, y ya en este momento la gente pues está cansada también. A Juliana fundou recentemente um movimento chamado Ojo a la Paz, que seria como de olho na paz, que é exatamente para acompanhar no Congresso a implementação do acordo de paz. Lo que le pasó a la movilización en Colombia en este momento es que estamos detenidos, pero creo que hay que encontrar el detonante para que vuelva a subir, ¿no? Es cíclico. Eu acompanhei a Juliana numa dessas fiscalizações que ela faz das comissões dentro das casas legislativas. Senhor secretário, siéntase a leer el informe porque terminamos con
Acontece que neste dia, infelizmente, ou algo que ela falou que é recorrente, os políticos não discutem esses pontos. ¿Qué? No va a haber debate. No va a haber, ¿no? Eles agem bastante com pressão mesmo, gerando constrangimento, com ativismo, com uma mobilização. Então, mesmo nessa sessão, onde eles não discutiram, ela levanta o cartaz e tuita. Então, nesta sessão, o fulano, o ciclano, o beltrano não compareceram ou não discutiram o ponto, gerando constrangimento constante daquela não discussão. Tenía una vida mucho más equilibrada, pero el 2 de octubre me cambió todo. A Juliana, ela vem do movimento pós-plebiscito, ela mobilizou outras pessoas para que o acordo fosse implementado. Hay muchas frustraciones y es un trabajo muy agotador porque es un trabajo de muchas conversaciones y muchas veces de pocas acciones, pero también es muy inspirador. Creo que nunca en mi vida, nunca había visto a un país tan despierto. Lo han dicho todos los gobiernos, que poder garantizar por lo menos la seguridad social a cargo de las administraciones municipales. Ela está aprendendo como funciona o Congresso ao ir para o Congresso e ver que desmarca a sessão. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Se a gente tivesse, depois de junho de 2013 no Brasil, começado a frequentar o Congresso, ver como é que funciona, ver os acordos que acontecem, a sessão que não vota, o voto que não é aberto, que não é transparente, talvez a gente tivesse dado outros passos. Y si no se dan cuenta que la ciudadanía está haciendo presión, no les importa. Que les molesta, claro, les molesta. Pero saben que estamos como ciudadanía ahí y la ciudadanía también sabe que tiene un puente entre eso que es tan distante y que repudia tanto la ciudadanía, que es el Congreso de la República. Si la gente siente que a través de un clic puede hacer transformaciones, vamos a tener un éxito. Já existem tentativas e experimentos em vários lugares para resolver problemas que são comuns a nós aqui no Brasil, por exemplo.